Eu vou orar, tá? Não tem problema não, eu vou orar pela mensagem. Feche seus olhos comigo. Senhor, que nós possamos entender, sair daqui fortes, sair daqui estimulados, confiantes, Senhor. E não enganados, Senhor, por teologias que dizem que não terá ninguém aqui na grande tribulação, Senhor. Mas, se nós estivermos, Senhor, se acontecer isso, que nós estejamos confiantes em Ti, aguardando a Tua vinda, aguardando o alívio que Tu darás, Senhor, aqueles que se mantiverem firmes até o final, Senhor. Amém. Por quê? Por que eu resolvi pregar? Porque toda hora vem alguém desesperado. Meu Deus, atacaram Israel, é agora. Gente, olha para mim. Você tem que fazer assim, tô nem aí. Quer dizer, não é tô nem aí, presta atenção. Não quero que ninguém morra em Israel, nem na Palestina. Mas em relação à escatologia, está errado. Porque a gente tem que aguardar o Senhor. A palavra diz que quando Ele vier, nós temos que olhar e não fazer como a mulher de Ló, que olhou para as coisas que ela estava perdendo. Então, isso é, quando as pessoas têm algumas teologias de fala, né, de prosperidade, coisas na terra, vai ser aqui o reino, o que você pensa? Deixa eu fazer meu pé de meia para viver no reino de Deus já com algum dinheiro. Isso é bobagem, isso é materialismo. Então, a gente é enganado. Vai sofrer. Então, quem acha que a gente vai subir antes, não vai sofrer, vai pensar assim, deixaram para trás. Eu não estou salvo. Quando não é verdade. A grande tribulação está escrito que ela será amenizada no tempo, para que não aconteça de ninguém conseguir se salvar por não aguentar e ceder. Então é isso, é tipo tortura, né? Os métodos de tortura para quê? Para o cara abrir a boca. Então, se ficasse a grande tribulação muito tempo, ninguém se salvaria. É o que está escrito na Bíblia, não estou inventando. Então, só que nós não podemos pensar assim, a nossa cabeça tem que ser outra. A nossa cabeça é, não importa se eu estiver ou não na grande tribulação, não importa que o mundo esteja estourando, não importa os terremotos, que aí acontece terremoto, todo mundo fala, tem mais terremoto do que nos tempos antigos. Gente, isso é sazonal. Aquecimento terrestre é sazonal. Durante algum tempo acontece, depois esfria de novo. Você vê que no Rio de Janeiro teve frio na época que deveria ser calor, calor na época que devia ser frio. Gente, o El Ninho, gente, olha, preste atenção. Qual é nosso foco? Ficar firmes no Senhor. Ponto. Pode cair o teto na nossa cabeça, fica firme. Não fica nessa bobeira de, meu Deus, é agora, Jesus está voltando. E aí alguém me ensinou, né? Deixa eu ver se alguém está aqui, eu acho que está. Talvez ela não esteja aqui agora. Tá. Alguém me ensinou que os cursos de internet, eles te ensinam a falar coisas chocantes para você ter like. Então, cara, essas pessoas estão querendo like. Aí falam, o fim do mundo, e não sei o quê. E aí fica todo mundo vendo a página, dá like. Aí começa a botar nos grupos. Quantas vezes eu já pedi, né? Não põe essas coisas. Olha primeiro o que está lá dentro. Às vezes a pessoa vê um pedaço, gosta, e bota o podre junto. Preste atenção. Quando você bota o podre junto, vai acontecer de alguém só ouvir a parte podre, e não a parte boa da mensagem. Então, por favor, vamos focar no Senhor, na nossa vida espiritual, de evangelizar. Você tem que se preocupar com quem, quando Jesus chegar, como está escrito ali, aqueles que não vão com Ele, aí sim, esses vão sofrer. E antes disso, quando essas pessoas morrerem, eles não têm outra chance, outra bobagem, vai ter uma segunda chance. Não está escrito isso na Bíblia, me mostra onde tem uma salvação especial para o judeu. Me mostra na Bíblia onde está escrito 3 vindas de Jesus. Me explica como é que está escrito em 2 Pedro, que quando ele chega, vai ser como nos dias de Noé, vai ser tudo destruído, e a gente vai sair como na arca de Noé. Olha a correlação de Jesus. Como na arca de Noé nós saímos e tudo é destruído.
Ou no Sodoma e Gomorra. Ele fala isso. O que aconteceu em Sodoma e Gomorra? Ele tirou a família de Ló e destruiu a cidade. Vai ser assim na volta de Jesus. Não tem como, depois disso, voltar todo mundo, ou sai e volta, cria um reino. Não é assim. Não está escrito isso. Então, não seja enganado. Porque a palavra, João, se eu não me engano, fala isso, porque o espírito do anticristo já está na terra, já está enganando. E as pessoas às vezes reproduzem, não percebem. E é isso que eu quero chamar a atenção de você. Hoje a pregação é esperança no Senhor. Esperança e fé. E aí a gente vai ler Lucas 18, 1 a 8. E eu vou, depois de ler, eu vou fazer alguns comentários dos versículos um por um, tá? Então bota Lucas 8, versículo 18, correção, versículo 1, diz assim: Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Então, orar e nunca desanimar. O que vier pela frente? Eu tive que amputar a perna. Deu errado minha operação, eu tive que amputar uma perna, agora eu tenho uma perna mecânica. Não importa. Eu oro e não desanimo. Continuo fazendo o que eu estou fazendo. Com limitações, mas faço. Amém? Versículo 2. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, nem se importava com os homens. Esse juiz era um ímpio, que não se importava com os homens. Era um ímpio, né? Versículo 3. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Aí eu quero que você entenda, viúva, naquela época, naquele lugar, se ela não tinha um filho para sustentar, ela mendigava, porque as mulheres não tinham direito de trabalhar, elas não podiam trabalhar, elas eram proibidas de trabalhar, tá? Então, se ela não tinha um filho que sustentasse, ela tinha que virar mendiga, tá? Não era o caso dela, ela tinha posses, o marido deixou posses, porque ela tem uma causa, a causa só pode ser para sustento. Então ela estava batalhando por algo, e aí eu quero que você entenda, né? É que nós, né, também temos algo, estamos batalhando pela nossa vida eterna, nós estamos na guerra constante. Não precisa guerra no Brasil, guerra em Portugal, guerra em Israel. Nós estamos numa guerra espiritual constantemente para não desanimar, tá? Então, versículo 4 agora, diz assim: por algum tempo, ele se recusou, o juiz, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens. Acaba aqui? Acaba. Então, deixa eu fazer o comentário aqui, que eu não lembrava onde ia acabar. Então, mesmo não tendo Deus, presta atenção, e não se importando, agora vem o 5, essa viúva está me aborrecendo, vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. Então, no versículo 5, ele mostra, né, que, aí é uma inferência minha, presta atenção, inferência minha, que Satanás ele pode ser controlado nas coisas que ele tenta fazer pelo Espírito Santo. Vá lá no primeiro versículo, ore e não desanime constantemente. Você tem um problema? Ora e não desanima. Por quê? Porque o Espírito Santo pode obrigar tanto o Satanás quanto os homens a fazer a justiça por nós. E a gente precisa ter esse conceito. Então, se nós estivermos orando continuamente, pode acontecer o que for, cair o teto na minha cabeça, e morreu o pastor. Substitua, meu filho. Membros, substitua o pastor. E ele morreu, tadinho dele, nem fez a operação, né? Não viu o neto nascer, só viu a neta. Atenção, irmã. O neto não nasceu, só a neta. Mas, então, ele fingiu que não entendeu. Então, sabe, não tem essa. A vida segue.
A vida segue, a gente precisa entender. E a gente precisa botar isso na cabeça, inserir de uma tal forma que você não seja abalado. Nós não podemos ser abalados. Não podemos ser abalados. A gente vai cantar um louvor ao nosso Deus. Cadê Mateus? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. Mas precisa ter a confiança no Senhor. E, segundo Pedro, né, quando Jesus vier, vai ser uma coisa assim catastrófica. Não sei se eu falei certo, mas tudo bem. O céu vai ficar negro e as estrelas vão sumir. Eu tenho uma inferência que é porque os anjos vêm. Então é tipo assim, é como se fosse a cunha, né? Quem sabe estratégia de guerra, a cunha, né? A cunha vem, né? Espalhando. E olha só, vem 2/3 dos anjos do céu, vem junto com Jesus, vem a miríade. Então vai ser algo assim, sabe? Nessa hora a gente não pode fazer como a mulher de Ló. A gente tem que ter segurança na nossa fé e olhar e ficar, louvado seja o Senhor. Ele vem e não ficar com medo. Então não importa, por isso que eu falei, não importa se está acabando ou não, a gente tem que ficar firme. A nossa função. Então, parem de ficar assustados com as coisas da internet. E agora? E o Exército do Norte está vindo, o Exército do Sul. E, gente, fica firme. Fica firme, essa é a tua posição. Ora pelos que estão lá, morrendo. Sem dúvida nenhuma a gente tem que orar. Mas não fique abalado, seja como o Monte de Sião. Amém? Metade entendeu, graças a Deus. Amém. Versículo 6. Versículo 6, continuando. E o Senhor continuou. Ouçam o que diz o juiz injusto. Aí, para aí. As pessoas não percebem. O que o juiz injusto disse? Ele disse, vou fazer justiça. Era o normal dele? Não. O que Jesus está dizendo? Olha só a conexão. Olha a conexão. Vou fazer justiça. Por que vai fazer justiça? Porque está lá no início. Ora e não desanima. Vocês entenderam? Aí a pessoa passa batido aqui. Esse versículo parece que não tem importância nenhuma. Eu mesmo, tá? Passar batido aqui. Ouça. Jesus fala assim, ouça, porque o próximo não tem, parece que ele está falando para o próximo, mas não é. Ele está falando para trás. E aí, versículo 7, por favor. Aí ele faz uma conexão com o que o juiz falou. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Aí entenda aqui, ó. A maioria de nós lê isso e fala assim, tá bom. Deus vai fazer justiça, o juiz não fez justiça. Não é isso. Presta atenção. O juiz, hoje, o juiz que está julgando você, a sua causa, também será obrigado se você orar e não desanimar. O Espírito Santo pode fazer isso. E aí você pensa em qualquer coisa. Você tem um parente que está lá em Israel. Tá? Você tinha uma caravana. Atenção, nunca vou fazer caravana para Israel, sabe? É um perigo. Nem levar minha esposa para o Egito, que eu já falei para ela que é um perigo, né? Mas, é um perigo. Mas, se Deus mandar eu vou, tá? Mas, então o que acontece? A caravana estava lá, gente. Estava lá. E aí, foram sequestrados, foram mortos. Gente, a gente precisa prestar atenção. Tem alguém lá, parente seu, que está numa situação ruim? Ore e não desanima. Ore e não desanima. No mínimo, mas ele não é crente. Você ora para que ele se converta antes de alguém matar ele. Eu creio assim. Quando eu vou num sepultamento de alguém que eu sei que não era cristão, o que eu peço é que tenha havido um arrependimento numa determinada hora, porque é possível isso, e a pessoa tenha se arrependido na hora e Jesus leve. É que nem o ladrão da cruz, né? Nos 47, quem sabe futebol, tem um aqui que não sabe nada de futebol, né? Nem de vôlei, mas 47 do segundo tempo, o cara disse, Jesus! E com o coração, é difícil, tá? Porque tem que ser de coração. Então,
entenda, não dá para a gente pregar simplesmente. Tem que pregar para os nossos parentes e ele entender quem é Jesus. Para que ele, nessa hora, quando ele falar isso, ele saiba, em uma palavra, tudo o que está acontecendo. Em uma palavra, aquele Jesus significa, você é meu Salvador, e por aí vai. Tá? Entenderam a ideia? Mas você não pode contar com isso, você tem que trabalhar hoje. Tem que orar hoje e não desanimar. Amém? Se você tem um parente na faixa de Gaza, ou em Israel, que está numa situação ruim, ora e não desanima. Então, versículo 7, então Deus fará justiça depressa. Versículo 8, entenda também, tá? Deixa no 7, por favor, volta. Eu entendo isso aqui como os outros versículos, né, que falam que as pessoas vão desanimar porque está demorando para Jesus voltar. Eu entendo que isso aí também está relacionado a isso, tá? Porque existe o tempo de Deus e o nosso tempo. O tempo de Deus, na verdade, para nós nem existe, porque ele vê tudo ao mesmo tempo. Passado, presente, futuro. Ele não tem a nossa limitação cronológica, né? Aí dão o nome de Kairos, né? O tempo de Deus é um tempo extra, é extra-jogo, né? É extra-jogo, não tá nos nossos parâmetros, está fora dos nossos, transcende a gente, tá? Então, aqui esse versículo eu encaro assim também, tá? Então, o esperar de Deus é o quê? Se 1000 anos é como um dia. Ainda estamos esperando e esperamos que seja breve. Para Deus vai ser breve, para Jesus era breve. Amém? Então vamos lá, versículo 8. Aí tem duas informações, olha só. Eu digo a vocês, ele lhes fará justiça e depressa. O que é essa justiça? É a mesma do alívio, né, que nós lemos. Ele vai fazer justiça, ele vai nos tirar daquela situação ruim, quando nós estivermos sendo perseguidos, né? Ou vai nos ressuscitar, como Paulo fala, e nos dar corpos espirituais e a gente subir, tá? Contudo, quando o Filho do Homem, agora vem o problema. Quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Se você ficar se alimentando de bobagem, quando ele vier, você vai pensar, me deixaram. Os crentes já foram e eu não vi. Os cristãos subiram e eu não percebi. E aí, meu amigo, a falta de fé em Jesus, aí você pode ficar. Então, é uma armadilha. A interpretação fake é uma armadilha. Eu devia ter trazido minha Bíblia. Eu peguei uma Bíblia só para isso. Eu marquei todos os versículos que falavam de escatologia só da forma direta. Aquela história de usar Daniel e usar o Apocalipse e tentar fazer uma história, não. É só o que Paulo dizia diretamente, Joel fala diretamente, tem vários, Jesus fala diretamente, só os diretamente. E você consegue fazer em cima disso uma escatologia. Entender, em vez de ficar fake. A igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Não está escrito isso. Porque diz que a gente não vai passar pela ira. Amém. Porque a ira é depois. Claro que a gente não vai passar pela ira. No meio do caminho tem o arrebatamento. Amém? Leiam a Bíblia. Façam jornada do conhecimento bíblico. Para não serem enganados. O espírito da enganação já está. E olha, eu digo para você, grandes teólogos. Quem fez esse livro, Deixados para Satanás? Não, Deixado para Trás? Quem fez esse livro mesmo? Quem sabe de cabeça? Hein? Tim LaHaye. É LaHaye que fala? Sempre falei Tim LaHaye. Ele é bom em vários assuntos. Nesse aí, pisou na bola. Legal. Gerações e mais gerações esperando. Isso aí é como na minha época tinha um livro do Hal Lindsey, também não sei se fala assim, a agonia do grande planeta Terra, ou a grande agonia do planeta Terra, né? A capa era vermelha, um planeta vermelho, para impressionar, né? E foi o primeiro livro de escatologia que eu li. Hoje, eu vejo que não é bíblico. Não se deixe enganar, vai estudar a Bíblia, não fica
ouvindo os falsos mestres? Vai estudar a Bíblia. O que a Bíblia fala? Porque nessa hora as pessoas vão desanimar e vão olhar para trás. E agora está todo mundo desesperado. Se eu perguntar aos crentes, quem é que está com medo da guerra de Israel ou da volta de Jesus? Vai ter um monte. A pessoa quando falar guerra de Israel, vai fazer assim as pernas. Ah, meu Deus, guerra de Israel. Oh, a terra, a perna tremendo. Bobagem. Bobagem. Fica firme. Vai ser alívio para você. Presta atenção. Quase falei, pay attention, né? Mas é que eu não sei inglês. Aí eu falo pay attention. Mas presta atenção, isso é bobagem. Presta atenção, isso é bobagem. Se firma na palavra. Leia a Bíblia. Você vai. Eu fiz um desafio, né? Nós temos um grupo de pastores, e alguns são pré-milenistas. Aí eu falei assim, desafio vocês a ler a Bíblia, ao Novo Testamento, ao Novo Testamento, e não ter dúvida daquilo que você diz que vai acontecer, porque não tem como. Tem muitos versículos falando que não vai ser daquele jeito. Aí eu fico fustigando, né? Qual é a minha intenção? Que eles leiam, gente. Que eles se convertam. Fica firme, tá? Fica firme. Não ouçam bobagem, não fiquem sendo influenciados na sua fé. Achará fé na terra, quando Jesus voltar, achará fé na terra, mas não é só isso que tira a fé. Né? Não é só isso. Mas, uma das coisas, as duas informações que eu falei, né, é a justiça final de Deus, e a outra é, ele vai encontrar fé, essas duas informações estão nesse versículo 8. Né? Nós vivemos dias difíceis, em que os cristãos estão desistindo. Como eu falei, não é só por causa disso. O que está acontecendo em Israel, tem cristão que não está nem aí para isso também. Né? Mas cristãos estão sendo atraídos pelo mundo. Desejos. Nós somos assim, como é que eu posso dizer? Um receptáculo. Nós somos como um vaso pronto para receber coisas que a gente... informações que a gente, a partir daquele momento, deseja. Né? Então, eu vou desejar um carro X, eu vou desejar ter um apartamento Y, eu vou desejar... E aí a gente começa. Então, nós somos atraídos pelo mundo. Esse é um dos motivos porque Jesus não achará fé na terra. Porque quando nós somos atraídos pelo mundo, nós nos afastamos de Deus. Amém? Entenderam? Segundo motivo. Nós temos, por causa dessas informações e outras, a comunidade, o tráfico, a esquerda dominando, ou direita dominando, tem gente que tem medo de esquerda e medo de direita. Né? Aí a pessoa fica com medo. Quem tem medo não tem fé. Olha a armadilha, quem tem medo não tem fé. Porque a fé prevê jogar fora todo medo. Se você tem medo, pede ao Espírito Santo transformação. Você tem que ser uma pessoa corajosa. É o que está escrito na Bíblia, eu não estou inventando. A Bíblia, inclusive, fala em Apocalipse, se eu não me engano, que os covardes não vão herdar o reino de Deus. Gente, é muito sério. Então, vou repetir, atraídos pelo mundo, medo, é o segundo motivo, né? Que Jesus pode não achar fé na terra. Cansaço. Estou cansado. Aí peraí, que não pode ter um espelho aqui não, né? Eu estou já com 60 anos, eu fico dizendo que eu estou velho, fica todo mundo me recriminando. Quer deixar eu achar que eu estou velho, gente? Pelo amor de Deus. Não. Principalmente os que são mais velhos que eu ficam revoltados, né? Mas tudo bem. E o cansaço. Mas é o cansaço na fé. Quantos pastores desistem? Vocês não têm ideia. Eu que estou no conselho de pastor, sei.
Talvez você conheça um outro, eu conheço vários. Desistiram, se cansaram. Tentaram fazer a cabeça do garoto ali que está passando lá atrás. Ele é garoto porque ele está de bermuda. Ele é casado, mas é um garoto. Pô, tentar dar rumo para ele, ele chega e de vez em quando, né? Mas cansa, cansa. Você toda hora recebe, pô, pastor, por que você não abraçou lá? Gente, todo mundo gostou do batismo. Aí 2 juntaram para me pegar num canto lá, que Deus salve a vida deles. Pô, pastor, você não abraçou eles. Caraca, eu beijo todo mundo aqui, homem, mulher, criança. Aí reclamaram que eu não abracei na piscina. Meu Deus do céu! Isso cansa. Isso cansa, gente. É toda hora, você não tem ideia. Mas por que você fez isso e não fez aquilo? Podia ter feito aquilo, podia ter feito isso. É toda hora. Mas você também tem os seus cansaços. Você luta contra o seu próprio pecado e cansa. Você luta para evangelizar um parente e cansa. E isso vai minando a sua fé. Você não percebe, mas vai minando. Não deixe isso acontecer. Eu fico cansado? Fico. Aí o que eu faço? Eu dou um tempo. E aí o próprio Deus vai lá e me renova e eu começo de novo. Amém? O evangelismo dos jovens é um alento para mim. Já me dá um vigor, um estímulo. Puxa, eles evangelizaram. Coisa que eu mais quero que todo mundo faça. Né? Eu tento também fazer isso. Então, agora na sua vida, quer não cansar? Vai evangelizar. Vai evangelizar. Vai ser xingado como eu já fui. Ó. E depois, 30 anos depois, a pessoa veio e falou, puxa, que bom que você falou aquilo e tal. Né? Mas primeiro ele me xingou. Só 30 anos depois é que veio o retorno. Né? Então, sabe? Então, vamos lá. Atraídos pelo mundo, medo, cansaço. Você sabe porque eu botei aqui, tá? Vou pegar outro pastor, ele vai botar outras coisas. O último que eu botei aqui, deixa eu ver se é o último mesmo. O último que eu botei aqui é não achar que consegue vencer o seu pecado ou vencer o mal. Então, é interno ou externo, como eu falei na pregação passada. Nós temos inimigos internos e externos. Então, não achar que consegue vencer o mal ou que merece a salvação. Isso também mina a nossa fé. Ó, aí eu vou e falo para você, nós recebemos a salvação por graça. É por graça. Eu preciso fazer nada. Eu preciso me arrepender. Estou errado? Me arrependo. Peço perdão de coração. E por graça, Jesus me renova, me restaura e por aí vai. Mas, quando ele chegar, alguns vão ter esmorecido, porque acham que não merecem o perdão. Porque, eu não vou nem falar as coisas piores, mas não é nem a pior que eu acho, tá? Mas a pessoa matou uma outra. Aí ela acha, não mereço salvação, eu matei. Gente, pede perdão. Porque Paulo pediu e foi usado à beça. Se você for ler lá, ele estava, quando apedrejaram Estevão, e ele, tipo, coordenou, porque entregaram a capa de Estevão para ele. Então, deixa eu tomar água aqui. Então vamos lá. Não há pecado maior do que a graça de Deus. Nada pode nos afastar. Aí eu não separei o versículo. Nem o mais fundo o mar, nem o mais alto a montanha. Nada pode nos separar. Então, não é um motivo para você esmorecer da fé. Mas, quando Jesus voltar, haverá fé na terra? A gente precisa estar atento a isso. Porque isso inclui a nós.
Então, quando Jesus voltar, a nossa fé, e aí eu digo assim, pode ser que a gente não esteja quando ele voltar, mas quando a gente morrer, nós estaremos tinindo na nossa fé? Ou a gente vai ter, sei lá, desistido no meio do caminho? Como muitos fazem, desistem no meio do caminho. A gente precisa prestar atenção nessas coisas. Amém? Quando Jesus voltar, ele vai achar fé em você? Nem a metade agora. Ele vai achar fé em você? 75%, graças a Deus. Sabe, os cristãos, eles estão enfraquecendo. Os cristãos estão enfraquecendo, desanimando. E ao invés de colar com os irmãos e tal, existe hoje, eu fico de casa, é a mesma coisa. Não é. Não é. Senão Jesus não falava, né? Ele prevendo, provavelmente isso, ele falava assim, quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome. Tem um poder especial. Paulo diz assim, não sejam como aqueles que não se reúnem. E tem gente fazendo isso achando que é a mesma coisa. Não é. Nós somos um corpo, né? Aí uma pregação muito antiga, vem cá, Mateus, rapidinho, coisa rápida. Chega aqui, fica do meu lado. Uma pregação muito antiga do bispo Roberto, e tem eu nunca lembro o versículo, mas tem um versículo que fala isso. Depois de 20, 30 anos é que eu descobri o versículo, que fala que o cristão é uma lixa para o outro. Tipo assim, ele está com ruga aqui, ó. Peraí. Pega essa mão e faz assim, por trás. Ele está com ruga aqui, ó. Aí você vai lá e, lixa ele. Entenderam? Um cristão com o outro. Ele tem um pecado, tem não sei o quê, você vai lá e ele... Ou então, ele tem raiva de você e ele é obrigado a mudar. Você entende? Ele é obrigado a perdoar. Bota a ruga de novo aí. Tem ruga comigo, não? Não? Então tá bom. Senta lá. Passou até agora, porque eu chamei ele aqui. Mas, gente, presta atenção. Nós precisamos estar atentos, não desanimar. A gente precisa estar atento. Nós somos um corpo, mesmo que você não goste, né? Do rapaz aqui. Esse aí. Não, você mesmo. Levanta a mão. Mesmo que você não goste dele, cadê a esposa dele? Não está aqui, graças a Deus, senão ela ia me bater. Então, mesmo que você não goste dele, você tem que estar com ele. Tem que estar comigo. Tem que estar do meu lado. Nem que eu seja uma lixa para você. Eu tenho que engolir os caras que disseram para mim, que foram 2 ou 3, agora não lembro se tinha 3 ou 2, que eu não abracei depois de batizar. Meu Deus do céu, eu tenho que ouvir isso. E eu nem estou me vingando, que eu podia dizer os nomes aqui. Nem vingança, está perdoado. Mas, está perdoado. Mas, nós temos que nos ajudar. Nós somos um corpo, nós andamos juntos. Nós precisamos ter essa noção. Quando eu estiver fraco, eu muitas vezes já pedi ajuda. Saibam vocês, eu já pedi oração, já pedi ajuda. Porque às vezes eu também estou abalado por alguma coisa. Então, preste atenção nisso. Agora eu queria ler 2 Pedro 3. Eu tenho que acelerar um pouquinho. 2 Pedro 3, de 1 a 7. Vai ficar uma segunda pregação. Tem muita coisa faltando ainda. 2 Pedro 3, me perdi. Está aqui, de 1 a 7. Amém? 2 Pedro 3, de 1 a 7. Diz assim, amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Está certo? É isso mesmo? 2 Pedro 3, 1. Tá. Que escrevo a vocês. Vou ler aqui que está muito grande o texto. Em ambas quero despertar com essas lembranças a sua mente sincera para que vocês se recordem. Por favor, 2. Continuação. Se recorde das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento do nosso Senhor e Salvador que os apóstolos ensinaram a vocês. Versículo 3. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando
e seguindo suas próprias, mantém aí, suas próprias paixões. Eu ontem, comentando com um grupo que não era da nossa igreja, era de uma outra igreja, eu falei assim, 10% dos homens são sociopatas e 4% das mulheres. Qual é a melhor profissão para ter um sociopata? Pastor de igreja. Ou empresário, ou CEO de empresa, né? Porque o sociopata, ou ele quer dinheiro, às vezes as duas coisas, ou ele quer posição, ele quer ser reconhecido. Então, e esses sociopatas estão seguindo suas próprias paixões e divulgando. Então, nós precisamos prestar atenção. Nos últimos dias surgirão, eu digo com mais intensidade, tá? Escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Versículo 4. Eles dirão, o que houve com a promessa da sua vinda? Ou seja, vai desestimular todo mundo. Ó, desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Nada mudou. Vai, continua, por favor. 5. Nós vamos até o 7. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra, esta formada da água e pela água. Versículo 6. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Versículo 7. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Esse versículo está dizendo o seguinte, quando Jesus vier, o céu vai se enrolar, é o que está escrito no Apocalipse, né? E o fogo vai queimar tudo, a terra vai ser renovada. Antes disso acontecer, nós seremos tirados, os que estiverem aqui. Mas ele diz que desde já estão... Bota o anterior dos zombadores aqui. Mas... surgirão escarnecedores zombando e seguindo suas próprias paixões. Presta atenção que muita gente está querendo sucesso, dinheiro e fala o que você quer ouvir, não o que você precisa ouvir. Ele não vai nunca dizer que você, por exemplo, numa discussão com um pastor amigo meu, algum tempo atrás, dizer que nós somos pecadores. Não, nós não somos pecadores, porque aí começa uma ladainha. Não, Paulo diz que é o pior dos pecadores. Ele não fala que era, não. Ele está no presente e diz, eu sou o pior dos pecadores. E por aí vai. Sabe, as pessoas falam o que elas querem que você ouça para fazer sucesso e ter a sua satisfação feita. Ele não está nem aí para você. O sociopata não está nem aí para as pessoas. Ele finge que é gente boa, ele atrai, ele é uma pessoa que atrai muito, porém, ele não está nem aí, gente. Quando você vai lá e quebra o plano dele, que ele tem um plano de, tipo assim, de assumir no lugar de alguém e tal, sempre tem um plano. Quando você quebra isso, aí ele se mostra, porque ele fica raivoso. É assim que você descobre um sociopata, né? Quando ele está num plano de, agora eu estou dominando aqui, agora eu vou dominar não sei o que na igreja, eu estou crescendo e tal, daqui a pouco eu sou o pastor da igreja. Estou dando um exemplo, tá, gente? Aí a pessoa faz um plano desse. E aí quando você diz assim, não, eu vou te tirar disso aí, porque eu vou botar não sei quem, e estava no plano da pessoa, ele vai à loucura. Ele só quer saber de satisfazer a si mesmo. E muita gente está sendo enganada. Porque, diz um outro versículo, está procurando quem fale aquilo que dá coceira nos ouvidos. Eu vou parar aqui. Eu vou pedir só para ver aquele versículo novamente, tá, Carol? Aquele que botou no início. Bota só o último agora. Eu vou pedir para o Mateus, vem para cá. Nós vamos cantar aquele louvor. Cadê Rose? Quem era o baterista? Alexandre. Então, nós vamos cantar louvores. Eu vou parar por aqui, eu vou marcar aqui onde eu parei. Tá? Jesus
através desses versículos que a gente leu. Ah, eu não li o 7, eu li o 7? Não, né? Bota o 7 aí, eu não lembro se eu li o 7 ou não. Perdão. Mantenha aí. Olha só. Não era esse não. Era esse o versículo? Rodrigo, era esse o versículo? 6 ao 9, tá. Então tá bom. Então, eu vou ler de novo aí, ó. É justo da parte de Deus retribuir com tribulações aos que lhe causam tribulações. Versículo 7. E dar alívio a vocês que estão sendo atribulados, e a nós também. Continuação. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus, com os seus anjos poderosos, em meio a chamas flamejantes. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Versículo 9. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Nós não. Se você não esmorecer, se você não desistir, se você ficar firme, se você falar, Maranata, vem, Senhor Jesus, se você não ficar com medo da segunda vinda, se você não olhar para trás como a mulher de Ló, amém? Então, não se atenham ao mundo. Tem muita gente, um troço que faz sucesso, principalmente na Barra da Tijuca, infelizmente, né? É falar de prosperidade. Você é um príncipe e princesa do Senhor, e é verdade. Mas enche a tua bola. Você tem que ganhar tudo. Você merece tudo. Eu digo para você o que Paulo fala: nós somos o pior dos pecadores. A gente não merece nada, a gente ganha por graça. Você pode pedir tudo? Pode. Merecer, tu não merece, mas pode pedir tudo ao Senhor. Amém? Vamos ficar de pé. Não seja enganado. Leia a Bíblia. Estude. Amém? Senhor, obrigado por esse dia. Renova nosso ânimo. Renova aqueles que estão, Senhor, assistindo pela live, Senhor. Que nós possamos, Senhor, entender, ó Pai. Que nós possamos, ó Pai, que não podemos fraquejar, Senhor. Seja o que for que esteja sendo anunciado, Senhor. Ó Pai, que a gente fique firme, Senhor. Firmes no Senhor. Firmes em Ti. E nós não seremos abalados. Tu é a nossa base sólida. Um edifício, Senhor, construído, ó Pai, por Ti, a Tua igreja, Senhor. Ó Pai, obrigado por tudo. Nos leve em paz, nos traga em paz hoje à noite, Senhor. Que nós possamos, ó Pai, ficar nesse espírito, Senhor. Que a gente não fique com medo, Senhor. Se a nossa fé estiver esvanecendo, que o Teu Espírito Santo nos renove, Senhor. Que o Teu Espírito Santo nos dê firmeza, Senhor, confiança, Senhor. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém.